Bem-vindos ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá neste momento uma reflexão bíblica com o pastor Rainerson Israel. Deus abençoe sua vida e fale ao seu coração. Êxodo 17, nós vamos ler do verso 8 ao verso 16. Nós estamos nessa série intitulada O Deus do Deserto, e hoje nós vamos pensar o poder da comunidade, do povo de Deus, os filhos de Israel. E eu quero convidar você a abrir a palavra do nosso Senhor em Êxodo 17, a partir do verso 8. Quem encontrou, diga um amém bem forte. Amém. Então vocês me autorizaram a ler a palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e ao seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Vamos falar isso juntos? O Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Feche os seus olhos neste momento e com seus olhos fechados, faça uma oração diante do nosso Senhor. Nós estamos diante da palavra de Deus, inerrante, infalível. Passarão os céus e a terra, mas as palavras de Deus não passarão. E nós estamos diante delas, das palavras do nosso Senhor. Converse com o Espírito Santo de Deus e peça para que o Espírito Santo de Deus fortaleça os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa alma, para que a gente possa acolher pela fé cada palavra do nosso Senhor. Deus, como é bom estar aqui dentro da tua casa. Como é bom saber que nós somos a tua casa. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos elegeu, e nós estamos aqui, Deus, como povo teu, e não há mérito algum em nós, ao contrário, o espelho da lei reflete as nossas ganâncias, as nossas imoralidades, os nossos erros, os nossos pecados. Foram os méritos do teu Filho perfeito Jesus, sacrificado na cruz do Calvário, ó Deus, que nos fez igreja, que nos fez o povo santo, eleito, a propriedade exclusiva do Senhor. Deus, o teu Santo Espírito inspirou profetas e apóstolos, que escreveram esse texto tão
infalível, tão inerrante, tão perfeito, que mostra a perfeita vontade do Senhor. Deus, há em nossos corações profunda reverência, os nossos pés estão guardados, os nossos ouvidos atentos, a nossa alma tem fome da Tua presença. Fala conosco, Senhor, que o Teu Santo Espírito conduza o nosso coração ao entendimento da Tua palavra, no nome de Jesus. E todo o povo de Deus diz: amém. Irmãos, eu queria começar esta ministração hoje fazendo uma afirmação. E a afirmação é: há poder na comunidade. Há poder na comunhão. Há poder nesta unidade que nós praticamos aqui todos os domingos. Todos os domingos, quando a igreja se reúne, nós estamos refletindo a glória e a unidade do Deus Trino, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Essa unidade eterna transbordou na igreja de Jesus Cristo. Por isso, ressalto mais uma vez: há poder na comunidade. Na sexta, os homens tiveram um festival de pizza. Coisa linda. As mulheres liberaram os homens para um festival de pizza. E como a gente comeu, como foi bom viver aquela experiência de unidade. Estava tomando um café com a Natália agora, com o pastor Daniel, e eles estavam mostrando as fotos do encontro das mulheres. Vendo as fotos, os vídeos, mais uma prova, mais uma evidência de que há poder na comunidade. Queridos irmãos, o ser humano ele foi criado pelas mãos trinas. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, ao nos criar, colocou em nosso DNA uma destinação. A nossa destinação é a comunhão, não o isolamento. O isolamento não é o nosso destino. Nós fomos criados para comunhão com os nossos próximos e fundamentalmente para comunhão com o nosso Deus. Lá no Salmo 42, o salmista diz: assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma anseia por Deus. Por Ti, ó Deus. Está lá no nosso DNA. Há um vazio dentro de nós que só pode ser preenchido, saciado pela presença de Deus. Irmãos, nós não fomos destinados ao isolamento social. Eu não sei se você sabe, mas houve estudos sobre isolamento social, feitos e realizados pela Universidade de McGill, no Canadá, em Montreal. Olha que interessante. Havia naquela época, em meados do século XX, rumores de que a China e a Coreia haviam desenvolvido técnicas de lavagem cerebral. Eles estavam tornando prisioneiros de guerra em comunistas. E por causa destes rumores, pesquisadores como o Dr. Donald Hebb, Baxton, Heron e Scott começaram a investigar como as pessoas respondiam ao isolamento social. Olha que interessante isso. Embora os rumores da lavagem cerebral tenham precipitado essas pesquisas, a intenção desses estudiosos não era a lavagem cerebral, não era a mudança da consciência, mas entender os efeitos do isolamento, os efeitos cognitivos do isolamento social. Então eles colocaram várias pessoas em cubículos escuros, 3 dias sozinhos, com privação social, vedados nos olhos, nos ouvidos, no tato, estavam absolutamente isolados, um isolamento sensorial e social. Imagine você
3 dias sem olhar para nada, sem sentir nada, sem ouvir nada, num cubículo escuro, sem a presença de ninguém. Sabe quais foram os resultados das pesquisas? Estes 3 dias de isolamento trouxe prejuízos para as funções cognitivas daqueles que foram pesquisados. Aqueles sujeitos desenvolveram problemas com irritação, movimentos erráticos, compulsivos e o pior, alucinações absurdas. Irmãos, os resultados desta pesquisa em meados do século XX mostram que o ser humano não foi criado para o isolamento, mas para a vida comunitária. Por isso o poder de ser igreja, por isso a beleza de ser comunidade cristã, por isso esse ajuntamento é tão fundamental, tão importante para a sua vida psíquica, emocional, física. Por isso, mais uma vez, irmãos, há poder na comunidade. Amém? Amém? Amém, irmãos. Quando Neemias, ele voltou para Jerusalém, ele encontrou um povo em ruínas, uma cidade em ruínas, mas ele não reconstruiu, irmãos, ele não reconstruiu o muro sozinho. Os muros não foram reconstruídos no isolamento de Neemias, ao contrário, cada família, cada clã, cada pessoa em Israel, os filhos de Israel, na força comunitária, em 52 dias, reconstruíram os muros de Israel, porque há poder na comunidade. A Revolução Americana no século XIX, 13 colônias que não tinham um exército único, mas tinham um ideal, a força da comunidade, a organização dos colonos e o ideal de independência, fez com que agricultores, comerciantes derrotassem o império mais poderoso daquela época, o poder da comunidade. A luta pelos direitos civis nos Estados Unidos no século XX, líderes como Martin Luther King, um pastor batista, mobilizou homens pretos, mulheres pretas, para lutarem contra a segregação racial, o boicote dos ônibus lá em Montgomery. A comunidade negra junta por um ano não usou o transporte público. Essa unidade resultou numa vitória contra as leis segregacionistas. Vocês se lembram da pandemia? Está lá na memória coletiva de todos nós, os dramas que nós vivemos, as perdas familiares, os amigos que se foram. Mas sabe o que eu observei na pandemia? O poder da comunidade. A comunidade científica, os médicos, os enfermeiros, os grandes heróis daquela pandemia. Tudo que eles doaram, as suas próprias vidas, o seu esforço, o esforço científico, médico. Jovens irmãos, olha que interessante, jovens que diziam para homens mais velhos, mulheres mais velhas: pode deixar que a compra é comigo. Eles isolavam os homens mais velhos, as mulheres mais velhas, e iam para o supermercado, faziam as compras e deixavam na porta dos apartamentos, das casas. Quem ouviu isso durante a pandemia? Movimentos comunitários de unidade. Sabe por quê? Porque há poder na comunidade. Naquela ocasião, eu era membro da CIB, Segunda Igreja Batista em Petrópolis, que é a mãe dessa igreja. Nós fizemos um movimento de entregar ovos na casa de cada membro da nossa igreja. Nós levávamos os ovos, orávamos de longe, a força da comunidade, a força da unidade. Aqui em Êxodo 17, nós temos mais uma evidência do poder da comunidade. Israel estava em Refidim. Refidim
vem da palavra hebraica rafad, que significa sustentar, apoiar. Lá em Refidim, onde eles deveriam receber apoio, sustento, ironicamente eles receberam a ausência da água, a escassez da água. Moisés foi impulsionado por Deus para, através da sua haste, do seu bordão, bater numa rocha para que brotasse água. O povo de Israel foi saciado através do grande milagre em Refidim. Também em Refidim, os filhos de Israel, os filhos de Abraão foram surpreendidos pelos amalequitas. Irmãos, os amalequitas são parentes dos filhos de Israel. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, mas gerou também quem? Esaú. Esaú gerou Elifaz, Elifaz gerou Amaleque. Os amalequitas são filhos de Abraão. Em Refidim, no lugar de sustento, no lugar do apoio, eles foram surpreendidos, ironicamente surpreendidos por uma guerra. Os amalequitas surpreenderam os filhos de Israel. E aqui em Êxodo 17, nós temos uma das experiências mais incríveis de Deus no deserto, mostrando o seu poder através da comunidade. A unidade dos filhos de Israel, a unidade do povo de Deus, fez com que Israel superasse mais uma dificuldade no deserto. Irmãos, nós atravessamos desertos, nós atravessamos intempéries, nós atravessamos chuvas que são hostis, ventos contrários, mas lembre-se, só a comunidade potencializará a sua alma, o seu corpo, a sua vida, na superação dos seus piores dramas. É a comunidade, é a igreja, esse mútuo cuidado que nós exercemos aqui, estes ombros emprestados, as orações mútuas, o cuidado mútuo, toda essa unidade promove saúde, promove transformação. Foi essa unidade que fez o povo de Israel superar mais um drama no deserto, porque há poder na comunidade. Por isso eu quero compartilhar por que esse poder existe na comunidade. Primeiro, há poder na comunidade, irmãos, na comunidade que entende a sua missão. Vamos ler mais uma vez os versos que fundamentam esta minha afirmação. Olha o que diz o verso 9 e 10. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Irmãos, o que temos nestes versos é a expressão da clareza da missão do povo de Deus. Os versos 9 e 10 de Êxodo 17 expressam a clareza daquela missão. Nós temos uma missão. Nós temos que chegar na terra prometida por Deus aos nossos pais Abraão, Isaque e Jacó. O bordão que está nas minhas mãos feriu o rio Nilo, fez o rio Nilo sangrar. As águas do rio Nilo converteram-se em sangue, enxames de abelha, piolho, tudo para demonstrar o poder de Deus, para arrancar os 430 anos da escravidão de um povo que sofreu, mas que foi libertado com os braços fortes do Senhor. Deus humilhou nas águas a prepotência de Faraó e do seu exército. Todos os seus cavalos, carros foram humilhados pelo poder de Deus. Por quê? Porque o povo de Israel tinha uma missão.
Os amalequitas agora em Refidim surpreenderam Israel. Mas mesmo surpreendidos, Moisés, este extraordinário líder do povo de Deus, disse claramente qual era a sua missão. Irmãos, qual é a nossa missão? Qual é a missão da igreja de Jesus? Porque estamos dizendo, há poder na comunidade, mas há comunidades espalhadas no mundo que não cumprem missão. Há corações divorciados, desconectados, corações que não convergem diante da missão única, e por isso mais espalham do que ajuntam. Qual é a missão da igreja? Qual é a missão da Igreja Batista Casa Viva aqui em Itaipava? Qual é a missão das igrejas em Itaipava que confessam Jesus como Senhor? Proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu me lembro que uma vez eu participei, pastor Fagner, de um projeto estranho, chamado Projeto Missionário. Ficamos 5 dias no Morro do Borel. Estávamos juntos com outra igreja. Havia um líder naquelas ações sociais que nós fizemos ali. Nós entramos com médicos, enfermeiros, cabeleireiros. Fomos ajudar aquela comunidade por 5 dias. E aí o líder daquele projeto disse assim: irmãos, nós vamos fazer tudo isso, mas nós não vamos pregar o Evangelho de Jesus. Eu falei, meu Deus, que enrascada eu coloquei agora a juventude da igreja. Porque para mim era uma coisa inovadora. Eu nunca ouvi de um pastor o seguinte: não vamos pregar Jesus. Eu nunca esperei em toda a minha vida ouvir um pastor dizendo assim: gente, nós vamos cortar o cabelo, nós vamos entregar cestas básicas, nós vamos abraçar as pessoas, nós vamos amar as pessoas, mas nós não vamos pregar o nome de Jesus, porque isso pode constranger as religiões que estão aqui. Eu falei, meu Deus, onde eu enfio a minha cabeça? De tanta vergonha que eu senti de participar de uma coisa dessa. Eu disse para aquele pastor, mas não coletivamente, eu não gosto de confusão. Tem uma confusão aqui, eu estou indo para o outro lado. Me chamar para debate, pastor, você quer participar de um debate teológico? Nem me convida para isso. Não me chama para esse negócio. Esse coliseu de intelectos que humilham, não me chama para essa coisa. Eu cheguei para ele, pastor, até a mula falou na Bíblia. Qual o problema de falar, pastor? Até a mula na Bíblia, pastor, falou. Por que a gente não pode pregar o Evangelho? Eu entendi que eu estava envolvido num tipo de missão chamada integral, que para mim já era um desserviço ao Evangelho no Brasil. Chamar a missão de Deus de integral para mim já era um desserviço, porque era uma espécie de redundância desnecessária. A missão de Cristo Jesus, ela já é o estabelecimento da justiça, da paz. Os filhos de Deus são os promotores da paz, são os promotores da justiça. Mas irmãos, nós estamos embebidos de tanta paixão pelo nome de Cristo, que nada pode silenciar essa proclamação. Pastor, o século é 21, os ouvidos são ouvidos mais sensíveis. Eu não quero saber de ouvido sensível, meu irmão. Eu não estou nem aí para os ouvidos sensíveis. Pastor, os ouvidos são líquidos no século 20. Eu não estou nem aí para os ouvidos sensíveis, líquidos. O que nós não podemos fazer, irmãos, é prostituir a missão da igreja. A missão da igreja é pregar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual é o medo de dizer isso? Qual é a vergonha de dizer isso? Pastor, nós temos que respeitar as demais religiões. Claro, irmãos, está inclusive nos princípios batistas, a liberdade religiosa.
Ninguém aqui vai apedrejar ninguém. Ninguém aqui vai criticar a religião de ninguém. Ninguém aqui vai pisotear as confissões de fé de outras religiões. Mas deixar de pregar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não é o caminho da igreja, irmãos. Deixar de pregar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é deixar de ser igreja. A gente vira uma ONG, a gente vira qualquer coisa, mas a gente deixa de ser igreja, porque a nossa missão é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É fazer com que corações creiam, bocas proclamem e falem que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? A missão da nossa igreja é pregar o Evangelho. Agora nós vamos batizar, não é isso, pastor Daniel? 17 pessoas que entregaram o seu coração ao Senhor Jesus. Nós estamos cumprindo a nossa missão. Esta é a nossa missão: batizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Segundo, há poder na comunidade que entende os papéis distintos no cumprimento da missão. Observem comigo os versos 10 e 11. Eu leio para vocês, deixa o texto aberto. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Percebam comigo, Josué estava na comissão de frente do exército. Arão e Hur, Moisés, subiram ao cimo do outeiro. Percebam só. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Olha que interessante o que nós estamos observando aqui em Refidim. A passagem pós-17 ao capítulo 18. O encontro de Moisés com o seu sogro Jetro. O seu sogro Jetro dá um conselho extraordinário. Você acha que sogro não é especial para a sua vida, ou sogra? O sogro de Moisés foi muito especial para Moisés. Diferentemente de Labão para Jacó, de Saul para Davi. Moisés, você está matando as pessoas. Olha que fila, você é o único juiz julgando todas as causas. Sabe quantas pessoas saíram de Ramsés para Sucote? 600.000 pessoas. Aliás, 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Nós podemos falar aí de 1 milhão de pessoas, irmãos. Como julgar 1 milhão de pessoas? Tanto o Êxodo 17, quanto o Êxodo 18, em Refidim, nós temos textos contundentes que mostram que a comunidade precisa entender os seus papéis distintos no exercício, na execução da missão de Deus. Josué estava lá na comissão da frente, Moisés, Arão e Hur, no cimo do outeiro, lá no cume do monte, com as mãos erguidas, vendo o povo de Israel vencer. Nós temos papéis diferentes da comunidade cristã. Irmãos, eu tentei cantar a vida inteira. Eu queria cantar. Johan, eu queria saber cantar. Mas todas as pessoas que me ouviam diziam assim: Hans, é melhor você estudar geografia, estudar história, vai estudar matemática, vai fazer alguma coisa. Eu tentei tocar todos os instrumentos que você imagina. Piano, violão, saxofone, flauta transversal. Tentei tudo isso, irmãos. Tive um acúmulo de falências em todas essas tentativas. Por quê? Porque eu não nasci para ser músico. Não nasci. Ontem eu fui jogar futebol com os homens lá da nossa igreja no Recreio dos Bandeirantes. Irmãos, eu fiquei assim, gente, eu sou muito ruim mesmo. Que dificuldade de manter a bola no pé. Não tenho esse talento. Não tenho. A igreja, a alegria da igreja, a inteligência desse projeto é saber que, independente
de tudo isso que eu falei, eu tenho um papel na igreja de Jesus. Você tem um papel na igreja de Jesus. Os seus dons, os seus talentos são importantes. Por isso Jesus tantas vezes diz assim, você não pode enterrar os seus talentos. Ao contrário, pegue os 5 talentos que você recebeu, os 2 talentos que você recebeu, e faça esses talentos multiplicarem. Gente, tem gente que é tão solidária, extraordinariamente solidária. Ama isso, ama ação social, ama ajudar o próximo. Tem outras pessoas que são destinadas para cantar, para louvar, para abençoar as vidas através do louvor, para edificar a igreja nessa reunião litúrgica, nesse culto litúrgico. É a sua destinação, é o seu trajeto biográfico, é o que Deus escreveu para essa pessoa. Mas pastor, eu queria cantar. Canta aí, irmão. Aí você canta, o cara, ele é inimigo do tom, ele não acerta o tom. Então, entenda que não é só isso aqui, não é só cantar. Imagine um mundo que só as pessoas cantem. Seria um mundo ruim. Você chega no hospital, tem gente cantando. Na universidade tem gente cantando. Você chega no estádio, tem gente cantando. Isso é insuportável, um mundo de cantores. E é a beleza dessa multiplicidade de talentos, dons, que faz o mundo ser extraordinário e geneticamente construído e forjado por um Deus único, todo-poderoso, em sua multiforme graça. Igreja é assim. Como você tem servido a Deus? Os seus talentos, apresente os seus talentos à igreja. Apresente os seus talentos para a juventude dessa igreja, para o ministério Kids dessa igreja, para a ação social dessa igreja, para a escola bíblica da igreja. Apresente os seus talentos, para que essa igreja receba da glória de Deus através da sua vida, independente de qual talento você tem. Porque nesses papéis distintos que todos nós temos do reino, estamos construindo uma comunidade única, que é a extensão do corpo de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Há poder na comunidade que entende a grandeza do fortalecimento mútuo. Olha o que diz o verso 12, eu leio para vocês. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur, sublinhe isso, sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. Nessa batalha contra os amalequitas, os filhos de Israel prevaleciam quando as mãos de Moisés e o seu bastão estavam erguidos. Quando as mãos de Moisés baixavam, o texto diz, eles eram superados, eles eram vencidos. Então qual era a estratégia dessa guerra? Cada um ocupando o seu papel, e este povo inteiro conduzido pelas mãos de Moisés erguidas com o seu bastão, que simbolicamente representavam a presença de Deus. Quem venceu a guerra contra os amalequitas foi Deus. Mas o texto diz que as mãos de Moisés estavam pesadas. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés. Essa palavra que sustentar, ela foi traduzida no texto dos 70, a Septuaginta, por esterrizo. O sentido é o fortalecimento mútuo. Essa palavra acontece, por exemplo, lá em Lucas 22, 32, que diz assim: quando tu, Pedro, tiveres retornado, fortalece os teus irmãos. Atos 18, 23 diz: Paulo partiu de lá e viajou de lugar em lugar, fortalecendo todos os discípulos. Romanos 1,11 diz: eu desejo ver-vos, Paulo falando aos romanos, para que possa transmitir algum dom espiritual
que vos fortaleça. 1 Tessalonicenses 3, verso 2 diz: enviamos Timóteo para fortalecer-vos, encorajar-vos. Irmãos, as mãos de Arão e Ur fortaleciam Moisés. Esta é a experiência da comunidade. Eu me lembro uma vez que nós estávamos numa reunião pequena, de um grupo pequeno, e uma pessoa disse assim: irmãos, eu queria compartilhar a minha dor hoje. Eu tive um diagnóstico muito ruim, eu fui surpreendido por esse diagnóstico, e eu queria abrir o meu coração e dizer para vocês que eu estou com câncer. Todos que estavam no grupo tiveram seus semblantes mudados ali naquela hora. Uma pessoa que nós amávamos estava com câncer. Mas uma daquelas pessoas que estava ali, ela disse assim: fulana, se você está com câncer, todos nós aqui estamos com câncer. Eu fiquei impressionado com aquela palavra. Tudo que você precisar, nós estamos à sua disposição. Com as nossas orações, com os nossos carros, com os nossos corações, com as nossas vidas. E foi lindo ver como aquele pequeno grupo viu a cura daquela pessoa, a extraordinária cura daquela pessoa. E eu não tenho dúvida, irmãos, de que um dos componentes, um dos remédios para a cura daquela pessoa com câncer foi a experiência do fortalecimento mútuo. Os casais que se fortalecem mutuamente, eles são vencedores. Rubem Alves escreveu uma crônica intitulada Tênis versus Frescobol. Alguém já leu essa crônica? O Rubem Alves, ele fala sobre relacionamentos humanos. E ele compara os relacionamentos humanos, o relacionamento homem e mulher, por exemplo, com esses dois esportes. Se você observar, tênis e frescobol, eles têm duas raquetes, uma bolinha, são muito semelhantes, são esportes semelhantes. Mas os princípios são completamente distintos, porque quem joga tênis joga pensando assim: como eu vou perceber as fraquezas do outro? Porque a intenção de quem joga tênis é o que, irmãos? Vencer. Ninguém joga tênis pensando assim: eu vou lá perder. Ninguém. Vencer. Então eu jogo para vencer. O frescobol, o esporte é completamente diferente. Duas raquetes, uma bolinha, mas ou ambos vencem, ou ambos perdem. E a beleza do frescobol é manter a bola no alto. E mesmo que o meu companheiro, não mais o meu adversário, ele jogue uma bolinha ruim, o que eu faço? Eu me lanço no chão, porque a alegria do frescobol está em manter a bola em pé. Não tem metáfora melhor para os relacionamentos humanos do que essa crônica de Rubem Alves. O que a gente joga numa comunidade cristã? Frescobol, irmãos. Nós somos uma comunidade cristã. Lá dentro da sua casa, você cultiva com a sua esposa ou com o seu marido um relacionamento que precisa vencer. Porque ou ambos vencem, ou ambos perdem, porque o divórcio é a derrota de ambos. Relacionamento é isso, irmãos. É dizer, nós todos aqui estamos com câncer. É segurar o braço do outro, é fortalecer o braço do outro, porque em fortalecendo o braço do outro, toda a comunidade vence. Eu me lembro de uma vez que estávamos com toda a juventude reunida, eu estava lá, e um casal de jovens engravidou antes do casamento.
eles cometeram um pecado. Está claro, biblicamente claro. Eles tiveram uma relação sexual antes do casamento, e nós sabemos que a relação sexual legítima, ela só é dentro de um casamento homem e mulher. Passou disso, é transgressão da lei. Nós tínhamos a lei ali. E aquele casal, diante de toda a juventude, eles confessaram isso. Ninguém pediu isso para eles. Eles foram espontaneamente comunicar à juventude daquela igreja: nós erramos, ela está grávida. E sabe o que eu vi? Jovens maduros, de 14, 16, de 22, de 30 anos, que disseram assim: nós estamos juntos com vocês. Nós temos a consciência de que isso foi um erro, mas há a misericórdia de Cristo Jesus. Então nós vamos juntos vencer. Nós vamos juntos vencer. Porque nós somos daqueles que exercemos a misericórdia. Amém, irmãos? Aquela mulher pega em flagrante adultério. Aquela comunidade inteira com pedras nas mãos, do mais velho ao mais novo, todos citando a lei para dizer assim: Jesus, o que o Senhor diz sobre isso? E aí Jesus estava escrevendo na areia e disse assim: o que não tiver erro, atire a primeira pedra. O texto diz que dos mais velhos aos mais novos, todos foram saindo. E ficou só ele, o único que poderia tirar a pedra, porque ele não tinha erro nenhum. E ele disse: mulher, ninguém te condenou? Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais, porque o evangelho sempre é um convite ao arrependimento. Esse é o poder da comunidade, do fortalecimento. É um segurando o braço do outro, é um entendendo que o outro precisa deste fortalecimento, deste amor, destes ombros. Eu preciso disso, você precisa disso, nós precisamos disso. E para terminarmos, há poder na comunidade que entende quem é a sua verdadeira bandeira, ou seu verdadeiro bordão. Olha o que diz os versos 14, 15 e 16. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória no livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou o quê? O Senhor é a minha bandeira. Yavé Nissi, ou Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Essa palavra bandeira, a origem dela é o próprio bordão no verso 9. É aquela haste, a mesma expressão, aquela haste. Não sei se vocês se lembram lá em Números 21. Os filhos de Israel reclamaram do maná. Reclamaram do maná. Deus mandou sobre eles serpentes. E aí a solução medicinal que Deus deu a Israel em Números 21 foi colocar sobre uma haste uma serpente de bronze. E todos que olhavam para aquela serpente eram curados. Irmãos, prestem bem atenção nisso. Moisés constrói um altar e ele chama esse altar de Yavé Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Irmãos, nós temos uma inclinação idolátrica. Calvino em suas institutas, eu não sou calvinista, eu sempre gosto de dizer isso, mas eu leio Calvino. Calvino em suas institutas, ele diz que a alma do homem, a mente do homem é uma fábrica de ídolos. Nós temos uma tendência, uma inclinação idolátrica. Inclinação idolátrica. Nós temos uma capacidade de olhar para os bezerros de ouro e dizer assim:
Foi Ele que nos arrancou do Egito. Mas como assim, pastor? Bezerro de ouro? Pois é, quando você acha que foram os seus contatos que fizeram você chegar aonde você está olhando para o mesmo bezerro de ouro e dizendo assim: foi ele que me trouxe para cá. Quando você olha para a sua casa, para os seus bens, para a sua propriedade, para os seus carros importados, você diz: quanta coisa eu construí. E você não ajuda ninguém, você não ama ninguém, você não serve ninguém, você olha para as suas coisas, você já está diante do seu bezerro de ouro. Nós temos uma inclinação absurdamente idolátrica, nós temos uma mania de olhar para os nossos feitos, para a nossa conta bancária, para o nosso cartão Black, que dá acesso às salas VIPs dos aeroportos, e tornar estes cartões nos nossos bezerros de ouro. A gente tem essa facilidade, irmãos. Essa haste que foi colocada em Números 21, a serpente de bronze, no reinado de Ezequias, tornou-se um objeto idolátrico. Ezequias, que reformou Judá, precisou arrancar esta serpente, que tinha se tornado o vício idolátrico de seu povo. Irmãos, nós precisamos olhar para a alegria das nossas casas e dizer: o Senhor é a minha bandeira. Nós temos que olhar para a nossa conquista na universidade e dizer: o Senhor é a minha bandeira. Nós temos que olhar para a nossa recém-promoção no trabalho, na nossa conquista financeira, no aumento salarial que nós tivemos, e dizer assim: o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a nossa bandeira. A vitória contra os amalequitas não foi uma vitória de estratégia militar. Irmãos, quando a gente olha para as guerras que Israel enfrentou no deserto e depois na conquista da terra prometida, é impossível você olhar para a força militar de Israel e dizer: foram os exércitos de Israel, foram os carros de Israel, foram as potências militares de Israel. Não, ao contrário, o salmista no capítulo 20, verso 7 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Irmãos, um terremoto é capaz de destruir uma torre de Babel. Você viu o que está acontecendo lá? Esqueci o nome, é Mianmar, o terremoto destruindo castelos enormes, irmãos, prédios enormes. Irmãos, não coloque os seus pés numa rocha falsa, não construa sua casa com fundamento de areia, construa sua casa com o fundamento eterno, que é a palavra de Deus. Olhe para sua esposa hoje, olhe para os seus filhos hoje, olhe para a sua casa hoje, olhe para o seu teto hoje, olhe para o arroz que está na sua despensa, para o café que está caro demais na sua despensa, e diga: o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira, porque Ele é a nossa única haste, nosso único bordão, a nossa única bandeira, para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor.